Boa tarde, pessoal. Retomando então nosso trabalho, nossa leitura, nossas reflexões sobre a instância da letra, por razão de Freud. Entramos então nessa parte onde é interessante lembrarmos de um texto, né, ao qual Lacan vai fazer referência, que é o texto de 1917 de Freud, né, que Freud titula uma dificuldade no caminho da psicanálise. Uma dificuldade intelectual, né? Uma dificuldade que é produto de resistências que teria o ego a assumir a sua completa condição subjetiva, incluindo as diferentes instâncias que o próprio Freud considera para pensar o psiquismo. Uma composição tripartita, onde o recalque tem uma função estruturante de maior importância. Nesse texto, então, Freud lembra de que houve um período pelo século XVI, no qual estava uma possibilidade que Copérnico coloca de pensarmos o universo com a Terra em torno do Sol. Né? E, bom, isso espantou a igreja, isso espantou porque se achava então que não, que a Terra estava no centro e que tanto o Sol quanto a Lua nasciam e davam toda uma volta em torno dele. Mesmo que já no século III a.C. existiam concepções onde colocavam a Terra como um planeta orbitando em torno da estrela. Já para Copérnico isso foi uma novidade que ele expôs na igreja, mas o povo não recebe bem, né? O povo vive isso como uma violência, porque tirava o planeta do centro do universo. Então, é a primeira ferida narcisística que diz o Freud, recebe a raça quando tiram ela do centro do universo. Logo depois, então, Freud vai considerar uma segunda, que é quando Darwin, ele biólogo andando pelos mares, começa a comparar as espécies umas com outras e começa a criar uma teoria em que as espécies vão tendo sua evolução. Né? Ele vê que ilhas isoladas como as Galápagos, ilhas, inclusive ele chega até Sudamérica, né? Encontrando determinado grupo de especies que ficaba con características particulares en razón de cómo podían ir evoluindo ou mantendo-se com sua genética estável no local onde estavam. Assim, eles chegam à conclusão e apresentam na Europa que o humano vem do macaco, por isso a sua similitude física, o qual foi muito, muito mal recebido pelas comunidades que acreditavam no homem ter sua característica de herança divina. E em terceiro lugar, então ele vai colocar a terceira herida narcisística, é quando o ego não é dono de sua própria casa, já que não é só o ego, né, que vai ter essa perspectiva de observar-se completamente assim, né, sino que haverá também outras instâncias psíquicas da qual o pensamento, a reflexão, não tem direito ao conhecimento. Ele vai dizer em algum momento que o sujeito conhece de si mesmo muito pouco. É como quem vê para o externo e não chega a enxergar sobre si tanto quanto enxerga sobre o mundo externo. Esta interrogação, então, que Freud se faz sobre o pensamento já vem de um tempo atrás, em 1900, na interpretação dos sonhos, ele já observava que, em consequência do pensamento partir de uma motivação e esse desejo, essa motivação, às vezes ser inconsciente, o pensamento poderia estar determinado, mesmo sendo reflexão, os mecanismos de pensamento podiam estar predeterminados inconscientemente, por lo qual o pensamento então começa a ser observado, né, desde fora,
numa perspectiva de tomar, o ego começa a observar então o pensamento, mas já em uma condição de poder dizer, olha, talvez não esteja tudo conteúdo, toda a subjetividade conteúda no que atinge, no que consigue o ego observar. E como fica então ante a instância da letra, quando entra em jogo o significante, com seus dois polos de mecânica de pensamento, o deslocamento metonímico e a condensação metafórica? Como então este pensamento poderá ser abordado? Bom, de fato não vai ter toda a consistência que tinha quando, sem pensar nas possibilidades de linguagem, se achava que o sujeito na autoobservação se podia reconhecer completamente, porque não se tinha a ideia de decisão psíquica e de aquilo recalcado inacessível. Então, as figuras metonímicas, as figuras metafóricas, as figuras da linguística poderão se constituir então um caminho pelo qual no seu percorrido poderia se atingir algo da subjetividade que de algum modo colocava um lado escuro da lua, ou por assim dizer, um aspecto onde a imagem do espelho, a luminosidade que podia dar um sujeito que se quer enxergar a si mesmo através do pensamento, apareceria como uma miragem, como uma ilusão, como uma armadilha, nos diz Lacan na página 521, do amor próprio, na qual ficaria consolidada uma ideia de ser que se encontraria em sua própria autonominação. Então diz, olha, ninguém se define a si mesmo por uma palavra, uma tautologia, não é algo que diz, é Gustavo, né? A garrafa é a garrafa, a maçã é a maçã. Não, evidentemente essas tautologias no funcionan como definición, dado que por características un significante, para aspirar a una significación, remite a otro significante. Lógico, dentro da escuta nos vinhamos já conversando que um significante também sempre representa um sujeito para outro significante, e o que a gente consegue vislumbrar se dá a partir da rede de significantes que se apresenta. Pois então, o que o significante pode encontrar na rede que se produz numa cadeia metonímica? Há um momento de significação? Não. Dizíamos que a barra é resistente à significação. E o que a gente consegue confirmar esse espaço vazio do significante, esse espaço que faz com que o vazio, a motivação, o movimento, o desejo continue em movimento. Será então que, pelo lado da metáfora, se atinge? Bom, se se atinge alguma coisa no ponto da metáfora, é um lugar de substituição, um lugar de sinsentido, um lugar de vazio também na suspensão de uma cadeia. Então é uma figura interessante de anel que passa, naquele jogo do anel. Se colocava um anel na mão, se fechava nas mãos e se pedia para as outras pessoas que deixassem as mãos abertas. Todas as pessoas, um grupo de mão aberta, e só uma pessoa que tinha um anel na sua mão, fazia um cântico, corre o anel, corre a chave, aquele que o tem, ninguém sabe. E nessa brincadeira, algum dos participantes soltava o anel. Depois tinham que adivinhar onde tinha caído esse anel, onde cairia essa significação. Mas bem, o anel do sentido, quando se trata do ser do homem, da essência de seu ser, aí o anel não encontra o fio verbal. E onde ele, no final da página 21, Lacan vai resituar nesse final da página que onde ele pensa, ele não é. Penso onde eu não sou, logo sou onde eu não penso. Retoma então a ideia filosófica, a ideia moderna do pensamento de Descartes, aquele que dizia
cogito ergo sum, ou seja, penso e onde penso depois existo. Onde penso, existo aí onde sou. Então, essa relação de pensamento que daria um lugar de equivalente a um momento de ser, Lacan brinca com isso. Ele vai dizer então, penso onde não sou. E aí, onde e logo sou onde não penso. Esse sou onde não penso se trata justamente de fazer referência a um ser distante do pensamento, né, que se deixaria levar por algumas outras formulações psíquicas associativas que não necessariamente ele quer identificar ao pensar. Ainda diz, eu não sou lá onde sou o brinquedo do meu pensamento. Penso naquilo que sou lá onde não penso pensar. Onde ele não está preocupado com o pensamento, com a representação meta, aquela que seria a finalidade da cadeia associativa. Lá é onde talvez um sujeito fala. Um sujeito recalcado que falaria só através das figurações, que permite de fato a metonímia em tanto deslocamento. Essa ideia, lógico, a gente já reconhece desde a época da tal Kilkur de Freud, que era a cura falada. Aquele momento histórico onde se coloca o lugar da histérica questionando com sua vontade e com seu desejo os lugares petrificados de saber. E nesse lugar da metonímia, vai surgir para Lacan a evidência da indestrutibilidade do desejo, que mesmo nas relações eletrônicas, dizer, das composições significantes, por mais que as composições significantes na eletrônica, na memória eletrônica, insistam, elas não fazem mais que reproduzir um desejo morto. Bom momento para suspender um pouco esse pensamento de Lacan. Ele estava falando de máquinas de elaboração psíquica, que é aquela que leva para o movimento e aquela que leva para a substituição. E em algum momento aqui nos diz, das máquinas modernas de pensar, essas máquinas modernas de pensar que são as computadoras. Onde é que elas fracassam? Aí é bom a gente interrogar, por exemplo, o marketing. O marketing de que se queixa de estar fracassando? Peguem textos críticos que o marketing faz para si mesmo, essa ciência que busca satisfazer, busca encontrar constantemente motivos, causas de desejo para manter os sistemas de intercâmbio, eles fracassam porque o desejo quer outra coisa. Então, essa característica do desejo de ter respondido em toda a história da humanidade, que responde às formas já consolidadas de oferta, desejando uma outra coisa. Nesse sentido, por mais que um algoritmo possa te dar uma fórmula pela qual o controle dos dados leve ao controle humano, vai levar, sim, até o limite que a própria subjetividade fique ou alienada, ou ante a alienação em uma resposta pela qual se vai desejar outra coisa que está além do que aquilo que esteja te oferecendo. E nessa relação, a gente encontra que há algo que se deseja que está para trás. E aí Lacan faz, na página 523, o vínculo ao nostos. O nostos, onde vem a palavra nostalgia, que é aquilo que está no passado, aquilo que se busca como forma de retorno. Nostos. Então, buscando, aqui a gente encontra como volta à pátria, retorno, chegada, viagem, caminho. A volta na forma de regresso àquele objeto do passado, aquele objeto que, em vista de quantos essa ideia da repetição se dá em busca de um objeto do passado, que com nostalgia se procura por um reencontro, presente pela referência que nos dá aqui
Lacan nesse texto a repetição de Soren Kierkegaard, onde muito está a nível do vínculo entre um jovem amante e um confessor, um diálogo pelo qual o jovem amante tem que driblar seu desejo, tentando distinguir desse objeto causa para sempre perdido que está na base do romantismo. E nesse aspecto, Lacan haverá então esse espaço de formas de articulação de um desejo que nunca se desprende totalmente para a frente, entanto sempre se remite a algo que se marca como um traço no objeto, algo dessas características ontológicas. A esse lugar se poderia colocar, diz Lacan, como se fosse una sustitución metafórica, como si fosse una mudanza de escena, un Deus ex machina, seria a instauração, como se fazia no teatro, de uma cena diferente, a ideia de totem e tabu, como uma ideia de um pai autêntico, uma origem não de um objeto perdido, sino de um corte. Uma origem onde se coloca algo da substituição original. A partir disso, então, vai colocar no lugar desse de metáfora paterna, do lugar onde vem o pai da horda a fazer esse mito de corte, e no qual vai instaurar as formas diferentes de neuroses, onde coloca um sujeito que será, segundo a sua própria neurosis fóbica, histérica, obsessiva, mas sempre onde verá como se marca a história muito antes de ter chegado ao mundo. Por lo demás, então, vai entrar Lacan a pensar aquele ser que teria aquela consistência de segurança em seu pensar, e o que vai encontrar é um pesar ontológico, no qual encontra sempre uma relação com o vazio, encontra sempre um limite numa imagem que parece ser um tanto vácua, né? Uma relação de estágio de espelho onde o eu se suspende à sua própria imagem e deverá então, ante sua impossibilidade de fechar-se num sentido, remitir-se a outros significantes. Encontrará nesse universo de linguagem diferentes figuras retóricas. A gente já lembrou em um momento anterior como Lacan faz referência da perífrasis, o hipérbato, elipse, suspensão, antecipação, retratação, enfim, uma série de figuras retóricas constantemente presentes na clínica, né? A suspensão, por exemplo, né? Uma situação onde uma pessoa te relata uma cena, né? Em determinado momento corta essa cena, a suspende, a deixa flutuante e passa a uma outra aparentemente arbitrária. Depois de um tempo de escutar, a gente quando escuta essas mudanças fica um tanto esperando a ver que conexões, como una forma de conexões que não são totalmente evidentes está se estabelecendo, porque muitas vezes se trata só de uma modificação de personagens ou de uma modificação de circunstâncias, mas dificilmente essas suspensões percam totalmente o sentido e nessa via da atenção que a gente pode ter flutuante de acompanhar as cadeias associativas, acabam sendo essas figuras retóricas que desde Quintiliano a gente via que são que tomam valor para a retórica, devem ser estudiadas. Enfim, a validação do outro, a validação do grande outro como tesouro dos significantes, vão colocar essas ideias fundamentais que avisam, diríamos, para o leitor de Lacan que estará entre problemas filosóficos, problemas lingüísticos e a própria ideia de assimilar a clínica, as vias como onde a gente possa encontrar uma formação na apreciação das letras, né? Bem, então deixamos por aqui e a gente se encontra
já em um próximo momento. Até mais, pessoal.